Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, programa produzido pela Igreja Cristã Maranata e gravado dos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. E deixamos aqui para você o nosso endereço de e-mail para envio de perguntas ou sugestão de pauta também. O nosso e-mail que vai aparecer na sua tela é momentododireito@presbiterio.org.br. Também gostaríamos de deixar para você um convite muito especial para que você participe conosco no dia 1º de dezembro do evento Trombetas e Festas. É um evento mundial da Igreja Cristã Maranata, que será transmitido também em canais abertos de TV, mas também convidamos para que você participe na igreja mais próxima do seu bairro. Vai ser um prazer tê-lo conosco. E hoje nós vamos falar acerca da legislação que trata as regras condominiais. Como a vida em condomínio ela está cada vez mais presente nas cidades, surgem também muitos desafios de convivência e questões jurídicas que precisam ser bem compreendidas. Nessa conversa, vamos falar de forma prática e direta sobre os principais pontos que envolvem o dia a dia nos condomínios, como as regras internas e formas de resolução de conflitos entre vizinhos, a administração dos espaços coletivos e até o que fazer nos casos de inadimplência. O objetivo é explicar como que funciona o jogo de regras que mantém no condomínio tudo em ordem e garante uma convivência mais tranquila. Para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Vinícius Pessoa Egídio. Dr. Vinícius é advogado especialista em direito condominial e que vai trazer alguns esclarecimentos sobre este assunto. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui falando com o doutor e também com todos que nos acompanham. Perfeito. Dr. Vinícius, o que é um condomínio, um condomínio edilício, segundo a legislação brasileira? E quais são os dispositivos que regulam os condomínios do Código Civil? Doutor Rodrigo, essa é uma pergunta muito boa. E para a gente entender o que é o condomínio edilício, a gente precisa buscar na etimologia da palavra. Correto. Condomínio. Domínio, todo mundo consegue perceber que faz menção a domínio, a propriedade sobre determinado bem. E geralmente é um prefixo que é utilizado quando se refere a várias pessoas. Então, condomínio a gente tem um domínio de várias pessoas, né? Um domínio compartilhado. Domínio em comum, né? Um domínio em comum. Só que aí entra a questão do edilício. Ou seja, um condomínio edilício tem uma diferença. No condomínio edilício você tem 2 tipos de partes nesse condomínio. Você tem partes que são unidades privativas, ou seja, que pertencem única e exclusivamente a uma pessoa, e você tem áreas comuns. Então, quando a gente fala de condomínio edilício, normalmente a gente se remonta a edifícios, a prédios em que você tem unidades privativas, que são os apartamentos, Sim. E também áreas comuns, que é o hall de entrada, o elevador, o telhaço. Então, ali você tem uma coletividade de pessoas que detêm domínio sobre aquele edifício, detém domínio compartilhado das áreas comuns e cada pessoa é proprietária da sua unidade privativa. Então é evidente que deve haver uma ordem, né, de como você pode acessar essas áreas comuns, né? E qual a importância da convenção do condomínio e do regimento interno na administração condominial? Como a gente conversou, o condomínio ele pressupõe um domínio compartilhado sobre um bem. Então você tem diferentes pessoas convivendo em um mesmo espaço, convivendo em um mesmo edifício. Pode ser um edifício de prédios ou um edifício de casas. E quando você tem uma convivência de várias pessoas, é muito comum que surjam problemas, conflitos, né? Divergência de ideias, porque afinal o condomínio ele reúne ali pessoas de diferentes origens, às vezes de diferentes status, de diferentes criações, diferentes valores e perspectivas, e tudo isso gera diferentes formas de convivência. Então você precisa de regras bem claras que delimitem ou que busque alcançar uma convivência pacífica dentro do condomínio. E quando a gente pensa a respeito dessas regras, a gente tem uma hierarquia. Ah, correto. No topo da hierarquia... Essa seria a minha pergunta. No topo da hierarquia tem o Código Civil, que é uma lei federal e que vale para todos os condomínios. E aí lá no Código Civil, a questão do condomínio edilício
está disciplinado a partir do artigo 1331 e vai até o artigo 1356. São regras gerais, mas o doutor comentou a respeito de 2 documentos que complementam o Código Civil, que é a Convenção de Condomínio e o Regimento Interno. Então, todos os condomínios estão submetidos ao Código Civil, mas cada condomínio tem as suas regras internas específicas, que estão na Convenção do Condomínio e no Regimento Interno. Então, aquilo que não viola, né, o Código Civil, obviamente, então você pode prever você pode prever na convenção do condomínio, né? Exatamente. A convenção e o regimento nunca podem ir de encontro e violar o Código Civil. Naquilo que o Código Civil não legislar, o condomínio, na figura dos próprios moradores, que a gente chama de condôminos, podem aprovar regras e regramentos que vão reger a vida ali na coletividade do condomínio. Sobre esse regramento ainda, doutor Vinícius, quais são os deveres mais comuns que os condôminos eles precisam cumprir? Interessante. Eu acho que assim, o principal dever que todos os condôminos devem cumprir é o dever de pagar as cotas condominiais. Como eu disse, o condomínio, você tem uma copropriedade sobre áreas comuns. E essas áreas comuns demandam manutenção, demandam uma conservação. E essa conservação gera uma série de gastos. Então, os condomínios edilícios possuem despesas. Despesas com energia, despesas com água, despesas com funcionários, despesas contábeis, né, e todas as despesas assim, ordinárias. Essas despesas, elas precisam ser rateadas entre os condomínios, entre os condôminos, os proprietários das unidades privativas. Então, o principal dever que um condômino, que um morador de um condomínio tem, é pagar a sua cota condominial. Além disso, ele tem outros deveres. O condômino, ele não pode adotar nenhuma atitude ou comportamento que possa enfraquecer a segurança dos demais moradores, que possa prejudicar o sossego ou a saúde dos moradores, em nenhuma medida que possa vir a comprometer a solidez daquela edificação. Então você tem alguns deveres. Esse dever de não comprometer a segurança, solidez, sossego, saúde. Você tem o dever de pagar as cotas condominiais e tem um dever também que muitas pessoas não lembram, que é de não alterar a fachada externa do condomínio. Isso é importante. Isso é bem interessante, porque o condomínio ele tem um padrão visual estético único, que foi construído, né, foi idealizado pela construtora e que precisa ser respeitado. Então, os condôminos também não podem alterar o aspecto externo do condomínio, mesmo que seja referente à sua unidade. Então, se a pessoa, por exemplo, quiser fazer uma reforma no seu imóvel que altere a forma, né, da fachada, né, ela não pode fazer isso porque, né, a fachada já foi projetada ali por um arquiteto, né, por um engenheiro, e não pode haver essa modificação, né? Isso. Nos últimos anos ficou muito comum o fechamento de varanda. Sim, sim. Né, que todos os moradores queriam fechar a varanda. E não há, assim, nenhum óbice para que isso seja feito. Mas o problema é que quando cada morador utiliza um modelo de fechamento específico. Então, quando uma pessoa de fora do condomínio olha para o condomínio, você não consegue mais ver um padrão estético único. Correto. Ou seja, totalmente desvirtuando a fachada do condomínio. Então, tudo isso precisa ser observado e a gente tem uma pessoa que tem que ficar de olho nisso, que é a figura do síndico. Exatamente, que é inclusive até minha pergunta, né? Qual que é o papel do síndico na administração do condomínio e ele pode ser responsabilizado por atos eventualmente ilícitos praticados? O síndico, Rodrigo, a gente chama ele do administrador do condomínio. Né? Muitas vezes a gente olha o condomínio como empresa. O condomínio em si não é uma pessoa jurídica, mas a gente pode olhar ele como empresa. Ele tem seus gastos e ele tem essa arrecadação por meio das cotas condominiais. E o síndico é aquele que administra tudo isso. Então, uma das obrigações do síndico é cumprir e fazer cumprir com o Código Civil, com a Convenção e com o Regimento Interno. Então, o síndico ele tem esse dever de fiscalização sobre os demais condôminos. Ou seja, ele tem que garantir que os demais condôminos estão cumprindo todas as regras condominiais. E naquilo que for inércia, negligência, imperícia por parte do síndico, ele pode sim ser responsabilizado. Então, se nós temos um condômino que faz uma reforma estrutural da sua unidade
e o síndico ele não está alerta em relação a essa reforma, essa obra, e isso gera impactos para toda a edificação, quem vai ser responsabilizado? O condômino? Sim. Mas o síndico, se ele não esteve também vigilante, ele também pode ser responsabilizado. Então é muito importante que o síndico ele tenha essa consciência de que ele não está ali apenas para cumprir uma função ali, uma função qualquer, né? Exatamente, não está ali apenas para preencher um buraco. Ele tem uma responsabilidade muito grande que é zelar pelo bem do condomínio. E naquilo que ele não fizer, ele vai ser responsabilizado por isso. Doutor Vinícius, e como que é feita essa eleição do síndico, né? Geralmente o síndico pode ser um dos moradores ou também pode ser uma empresa, pode haver a figura do síndico profissional? As principais decisões em um condomínio acontecem na assembleia ordinária ou assembleia extraordinária. Uma dessas decisões é a escolha do síndico. E normalmente se admite que o síndico seja o morador, ou seja, um condômino, um proprietário de uma unidade privativa dentro do condomínio, mas também se admite que seja um síndico profissional, ou seja, um síndico que não reside naquele condomínio, mas que detém um conhecimento técnico acerca das questões ligadas a condomínio. Então essa pessoa, mesmo que de fora, pode ser chamada para administrar aquela coletividade condominial, é o que a gente chama de síndico profissional. Nessa questão do síndico profissional, né, no caso, a empresa, né, ela deve ter também conhecimento em outras áreas técnicas, né, porque um condomínio ele pode ter N problemas, né? Exatamente. Eu associei o condomínio a uma empresa, mas a gente também gosta de brincar e falar que o condomínio é um organismo vivo. Sim. Então, tem várias nuances ali próprias do condomínio que demandam uma atenção muito grande. Então, o condomínio precisa de um apoio jurídico para fazer cobrança de cotas condominiais eventualmente não pagas, precisa de um apoio de engenharia para garantir a manutenção e a conservação do condomínio, precisa de um aspecto contábil para efetuar o pagamento dos funcionários, para garantir todo o controle financeiro do condomínio. Então, o condomínio possui diversas áreas que demandam profissionais especializados, e por isso a importância de um síndico profissional, que vai ter um conhecimento dessas áreas, mas também vai ter a capacidade e a propriedade de contratar profissionais para suprir cada uma das demandas do condomínio. O senhor falou, doutor Vinícius, acerca da pontualidade, né, das cotas condominiais, né, a necessidade que elas têm de serem pagas, né, de forma pontual. E fala para nós um pouco quais são as implicações legais, né, para, né, no caso ali do condômino, que deixe pagar essas taxas condominiais. Né, quais são os riscos, o que pode acontecer? Rodrigo, essa pergunta é muito importante, porque a gente precisa entender que aquela cota condominial que o morador, que o condômino recebe todo mês, é fundamental para a vida financeira do condomínio. Então, o condomínio, tal como uma pessoa, tal como uma empresa, contrai obrigações financeiras. E ele precisa arcar com essas obrigações financeiras todo mês. Então, todo mês o condomínio tem que pagar conta de energia, todo mês o condomínio tem que pagar conta de água, todo mês o condomínio tem que pagar os seus funcionários. E como que ele faz isso? Por meio da cota condominial. Então a primeira implicação, a primeira consequência da falta do pagamento é para o próprio condomínio. O condomínio vai estar completamente prejudicado, porque ele contava em receber aquele valor para arcar com as suas obrigações, mas por conta do atraso de demais moradores, ele não vai conseguir. Então isso vai gerar uma série de problemas dentro do condomínio. Vai atrasar a conta de energia, Sim. vai sofrer com a aplicação de multa e juros, pode atrasar o pagamento de um funcionário, que pode gerar repercussões trabalhistas. Então, o primeiro olhar que o morador tem que ter acerca da falta de pagamento é que ele não está prejudicando apenas ele está prejudicando todos os vizinhos dele. A pessoa muitas vezes tem o entendimento, né, de que esse mês eu não vou pagar. Lógico que a gente não sabe a capacidade econômica de cada um. Às vezes a pessoa pode enfrentar algum problema. Mas não sendo isso, né, às vezes a pessoa fala, esse mês eu vou deixar o condomínio para depois. Ela não sabe que isso traz, o impacto não é só para a unidade dela, mas é para toda a coletividade. Exatamente. É diferente de uma conta de energia da sua unidade, que às vezes você pode atrasar um pouco, pagar com um certo nível de atraso e não ter nenhuma consequência. Ou uma conta de água, ou uma conta de internet, que você é o único prejudicado. Mas quando você deixa de pagar o condomínio, toda a coletividade de moradores é prejudicada.
Então você tem essa consequência para todos e tem a consequência para o condômino, que quando ele pagar essa cota condominial, ele vai pagar essa cota com um valor alterado, com uma multa de até 2% e também com acréscimo de juros, que costuma ser de 1% ao mês. E no caso do inadimplente ali, digamos assim, a pessoa que já está numa fase de inadimplência, que já está respondendo a um processo judicial movido pelo próprio condomínio, o que pode acontecer contra essa pessoa? Algum bem dela pode ser penhorado? Legal, Rodrigo. Quando você tem uma inadimplência que não é paga, né, uma cota condominial que não é paga de forma voluntária, o condomínio, na pessoa do prejudicado, ele tem que buscar esse valor que é fundamental para a manutenção da vida financeira do condomínio. E ele pode fazer isso por meio do ingresso na justiça, por meio de uma ação judicial, normalmente é uma ação de execução. E a gente fala que quando está fora da justiça, a forma de cobrança do condomínio ela é muito limitada. Ela pode entrar em contato com você, pode enviar uma notificação. Existem formas de cobrança limitadas. Mas na justiça, quando o Poder Judiciário entra em cena, você tem novas formas de execução. Que formas são essas? São formas que podem alcançar diretamente o seu patrimônio. Então vamos supor que você deve 3 cotas de condomínio e o condomínio entra com uma ação na justiça. O juiz ele pode determinar o bloqueio bancário das suas contas. Então, se você tem algum valor em conta, você pode sofrer o bloqueio daqueles valores, cuja destinação vai ser quitar a cota condominial. Se você tem um veículo no seu nome, você também pode sofrer um bloqueio sobre aquele veículo. O veículo pode ser penhorado e posteriormente tomado de você e depois leiloado, né, nos canais, nos portais propícios para isso. E uma última medida, uma medida mais gravosa ainda, é comprometer o seu próprio imóvel. Então você tem ali uma série de contas de condomínio em atraso, você não tem valores em conta, você não tem outros bens no seu nome, o seu próprio imóvel pode ser atingido nessa execução. Muito interessante. Então quer dizer que o próprio imóvel daquele condômino inadimplente, ele pode ser alcançado pela execução, né? E aí a pessoa não pode nem alegar a questão de ser bem de família também, né? Porque a dívida é oriunda do condomínio. Isso. No Brasil, a gente tem esse Instituto do Bem de Família. Ou seja, a lei brasileira concede uma proteção nas execuções quando se fala do único bem da família, do bem que a família reside, que é o bem de família. Só que a essa proteção existem algumas exceções. E uma dessas exceções é aquelas despesas oriundas do condomínio. Então, quando você tem a cobrança de uma despesa condominial, essa execução ela pode ignorar a proteção do bem de família, pode alcançar o imóvel, e esse imóvel ele vai ser penhorado, ou seja, vai entrar uma inscrição na matrícula do imóvel dizendo que ele está sofrendo uma execução. Isso vai impedir que você venda com segurança o seu imóvel. Então, primeira consequência é que você não vai conseguir vender o imóvel. Depois, ele vai ser avaliado, ou seja, vai haver um oficial de justiça, ou então um perito próprio para isso, que vai ser nomeado para avaliar o seu imóvel, avaliar o valor de mercado dele. E aí, existe uma questão que normalmente o valor da avaliação vem com um valor abaixo né, do valor de mercado. E posteriormente, esse imóvel vai ser levado a leilão. Um leilão judicial, em que qualquer pessoa pode dar um lance sobre o seu imóvel e pode adquirir o seu imóvel. Então você vai perder a propriedade do seu imóvel para que a dívida que você contraiu seja satisfeita. E aí esse adquirente, por meio do leilão, ele vai poder ingressar com uma nova ação contra você para retomar a posse desse imóvel, para pedir a posse desse imóvel. Então, a dívida de condomínio ela é tão séria que ela pode gerar a perda de valores em conta, a perda de bens no seu nome e, em último caso, a perda do seu imóvel. Ou seja, doutor Vinícius, são consequências gravíssimas, né, caso a pessoa permaneça inadimplente. Doutor Vinícius, voltando um pouco a falar sobre regras de boa convivência, caso algum condômino ele venha violar essas regras de boa convivência, é possível você prever no regimento interno
alguma penalidade em desfavor dessa pessoa? Sim, você falou bem. É o regimento interno, documento indicado para essas previsões. Então, toda obrigação, se descumprida, ela tem que ter uma sanção. E essa sanção, normalmente, ela é pecuniária, ou seja, é o pagamento de uma multa. Essa multa tem que estar prevista no regimento interno e ela pode ser de até 5 vezes o valor da cota condominial. Então, vamos supor que você tem um condômino que ele, com frequência, ele deixa a porta de acesso do condomínio aberta. Ou seja, ele está ameaçando e comprometendo a segurança do condomínio e a segurança dos demais moradores. Essa obrigação prevista no regimento interno pode gerar uma aplicação de multa para ele. Se ele fizer isso de forma reiterada, essa multa pode ser, inclusive, elevada. E se essa prática de infração chegar num nível assim, que gera uma incompatibilidade de convivência entre o morador e os demais condôminos, ele pode ser, inclusive, considerado um condômino antissocial. Então, ele pode pagar uma multa ainda maior, de até 10 vezes o valor da cota condominial, e se a infração que ele estiver praticando for completamente alarmante, ele pode, inclusive, em sede de justiça, judicialmente, perder a posse sobre o imóvel dele. Até falando sobre essa questão, né, da segurança, né, condominial, a pessoa deve zelar por isso. Eu me recordo uma vez que surgiu uma reportagem de um condômino que ele guardava, ele retinha combustível dentro da casa dele, não se sabe por quê, comprometendo, colocando em risco a vida de todos os demais condôminos. Né? Num caso extremo desse, ele pode ser, digamos assim, né, convidado a se retirar desse condomínio, se for comprovada a gravidade dessa situação? Então, como eu disse, tem todo um passo a passo que precisa ser seguido até chegar essa medida gravosa. Medida, né? Extremamente gravosa. Então, primeiro o síndico, né, representando o condomínio, tem que multar pela primeira vez, tem que conceder ele um prazo para resolver aquela situação, e aí a multa vai ser no valor indicado do regimento interno. Havendo uma prática reiterada disso, ou ele mantendo essa substância que vem ameaçar a segurança do condomínio, ele pode ser, mais uma vez, multado em até 5 vezes o valor da cota condominial, e ele ainda assim, permanecendo nessa conduta completamente antissocial, gerando um comprometimento extremo à segurança do condomínio, ele pode ser levado judicialmente a deixar o imóvel. A gente fala que ele perde a posse do imóvel, ele não vai perder a propriedade, ele ainda é dono, mas ele vai ser impedido de residir ali por uma ordem judicial. E isso não se aplica tão apenas com relação ao proprietário, né? Mas aquele que também aluga o imóvel, ele também deve resguardar e deve atender todas as regras condominiais também, não seria isso? Sim, o locatário, ou o inquilino, né, que a gente costuma chamar, ele tem também essa obrigação de cumprir com todas as regras do condomínio. Mas aí tem uma questão, se o locatário ele pratica uma infração, quem vai ser multado é a unidade privativa. Caso proprietário, né? O proprietário vai ter que arcar com aquele problema. Se não houver o pagamento, quem é levado à justiça numa execução é o proprietário, que é o dono daquela unidade residencial ou comercial. Então, o que normalmente acontece é, o locatário, ele sendo um infrator, ele vai gerar consequências para o proprietário, ele vai descumprir o seu contrato de locação, o que vai autorizar o proprietário a pedir a retomada do imóvel e o fim daquela locação. Doutor Vinícius, fala para nós um pouco acerca de um tema polêmico, né, nas relações, né, condominiais, que é a possibilidade de você ter animais de estimação, né, dentro de casa, dentro da unidade. E como é que é isso hoje? Né? Para você ter um animal de estimação, aquilo deve estar previsto no caso da convenção de condomínio, há uma limitação para a quantidade de animais, né? O tipo de animal também que pode, né? Que a pessoa pode ter, né? Como estimação. Como é que é essa questão hoje? Como é que a jurisprudência hoje ela trata acerca disso? Doutor Rodrigo, não existe uma lei hoje que fale o que pode e o que não pode a respeito de animais no condomínio. O que existe é uma construção judicial ou jurisprudencial, como o doutor disse. Então, existe uma decisão
ou várias decisões que consolidaram o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que é aquele órgão máximo que decide as questões do direito comum no Brasil. Então, o que o STJ entende? O STJ entende que uma convenção de condomínio ou um regimento interno não pode proibir que uma pessoa tenha animais na sua unidade. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Não existe uma lei que permita, mas existe uma decisão judicial que fale que o condomínio não pode proibir, desde que ter esses animais não vá de encontro ao sossego, correto, à segurança e à habitabilidade ali do condomínio. Então a gente vê alguns casos assim extremos de pessoas que têm dezenas de animais dentro da sua unidade. Ou a gente tem casos de uma pessoa que tem um animal de um porte, né, ainda que seja um cachorro, de um porte muito alto e que por vezes pode representar uma falta de segurança aos demais moradores. Então o que o STJ entende? Que não pode ser restringido o direito de ter animal desde que isso não viole os outros direitos dos moradores. Então, não pode uma pessoa ter dezenas de animais, comprometer ali a higiene e a limpeza, né, de todo o complexo condominial. E se for o caso de ter um cachorro de grande porte que pode ameaçar os demais moradores, qualquer tipo de transporte daquele animal dentro do condomínio tem que ser feito com a coleira e também com a focinheira. Esse é um tema tão polêmico que até mesmo existe um projeto de lei tramitando aqui no estado do Espírito Santo justamente para versar sobre isso, ressaltando que o condomínio não pode proibir, mas indicando alguns deveres por parte do dono do animal para garantir justamente o sossego relacionado a latido e também a segurança dos moradores quando se trata de animais no condomínio. Então o correto é você ter um animal, né, de porte pequeno ou porte médio, né, desde que não prejudique o sossego, né, a convivência com as outras pessoas, né? Exatamente. Doutor Vinícius, fala um pouco para a gente também sobre a possibilidade de uma pessoa alugar o seu imóvel para aquele aplicativo, né, de aluguel do Airbnb, né? Se a pessoa pode fazer isso, se não pode, se deve haver a previsão também na convenção coletiva. Como é que está isso hoje? Isso é muito interessante, doutor Rodrigo. Inclusive é um tema que eu me dediquei muito a estudar nos últimos anos. E a gente vê que com o avanço da tecnologia, algumas espécies de contratos que antes eram praticados começam a mudar, começam a sofrer mutações. Sim. E um desses casos foi o caso da locação. Na lei do inquilinato, que é a lei específica que rege as locações imobiliárias, você tem uma locação de temporada, que é de até 90 dias. Mas na época da construção daquela lei, não se imaginava essas locações que nós temos hoje. De curto período, né? De curtíssimo prazo. São locações relâmpago, que a gente chama. Então, a gente vê que a lei do inquilinato ela não é suficiente para disciplinar a respeito dessas locações por meio de plataformas digitais, como é o caso do Airbnb. Então, novamente, nós temos uma ausência legal. Não temos uma lei que fale especificamente do Airbnb e de outras plataformas. Então, o que acontece no Brasil quando a gente tem uma ausência legal? Você tem uma construção jurisprudencial, você tem uma construção da justiça. Então, hoje a gente tem algumas decisões do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o condomínio pode proibir essas locações de curtíssimo prazo no Brasil. Até então, o que se tem é que, havendo essa proibição na convenção, então os moradores, né, os proprietários, não podem alugar, né, os seus imóveis, as suas unidades, por meio do Airbnb. Muito se discute se, independente de proibição na convenção, o morador pode alugar ou se precisa dessa proibição expressa na convenção de condomínio. Então a gente tem entendimentos diferentes por parte de juristas. Alguns entendem que deve haver essa proibição, outros entendem que de plano não pode haver locação de curtíssimo prazo. Depende muito do entendimento em cada tribunal. Perfeito. Doutor Vinícius, gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa e dizer que um convite, né, está feito também para que possa participar conosco também outras oportunidades também para a gente falar sobre outros assuntos
ou até mesmo também sobre o direito condominial, porque tem outras questões também que a gente pode falar. Com certeza. Doutor Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo e fico contente que cada vez mais a gente está falando sobre assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia. O condomínio é algo que a gente vive o dia a dia e, de fato, surgem diversas dúvidas, dificuldades que sempre é necessário um apoio jurídico. Então, agradeço a participação e o convite e também fico à disposição em novas oportunidades. Perfeito. Hoje nós conversamos sobre direito condominial, conversamos com o Dr. Vinícius Egídio e gostaríamos de desejar a você que nos assiste uma ótima semana, até o nosso próximo encontro também e continue assistindo conosco a programação da Igreja Maranata na TV Manaim e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.